Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, qual é a grande questão no dia do juízo? Do juízo final. Precisamos entender o significado espiritual de livro. Livro é um lugar de registro. É onde os fatos são registrados. Então, o significado espiritual de livros na Bíblia é que significa o registro daquilo que nós fazemos, falamos, agimos. É a história da nossa vida. É como se houvesse um livro para cada pessoa. Isto falando de maneira simbólica e figurada. Veja que a palavra livro aparece no versículo 12. Abriram livros. Depois, abriu o livro da vida. Depois, no versículo 12 ainda, conforme o que se achava escrito nos livros. Era julgado conforme se achava escrito nos livros. Isto é, as pessoas não vão poder negar o que elas falaram e o que elas fizeram, porque está tudo registrado. No versículo 15, novamente aparece livro, e aí aparece o livro da vida, e diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, o mais importante é ser achado inscrito no livro da vida. Por que nós estamos meditando nisto? Por causa da palavra de engano que existe nas igrejas. Porque o engano hoje é as pessoas serem registradas nas igrejas, no hall de membros, como se o homem pudesse controlar as coisas espirituais. Não creia nestas coisas. O nosso nome é escrito no livro da vida no dia em que cremos no nome de Jesus Cristo. Então, nós começamos a nova vida. É como alguém que nasceu de novo. Quando alguém nasce, não vai no registro no livro, no cartório. Quando alguém nasce de novo, também é registrado no livro da vida. E o nome tem que estar lá. Da mesma forma que nosso nome está registrado no livro do cartório quando nós nascemos segundo a carne, espiritualmente falando, nós somos registrados no livro da vida. Então, o livro da vida é o registro daqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo. Jesus veio para que nós tenhamos vida, não religião. Religião não é vida. Religião é movimentação humana, carnal. Vida é organismo que tem determinada natureza e que age por meio de um poder
de um poder de energia. Portanto, se alguém não foi achado inscrito, esse é o drama final de cada um que existe. Se não foi achado inscrito no livro, é como você tivesse feito um grande vestibular quando esteve aqui na Terra. E quando você vai conferir a lista daqueles que passaram, isto é, daqueles que estão no livro da vida, o seu nome não está lá. O que acontece aqui é que se nós não estivermos no livro da vida, seremos jogados no lago de fogo. Isto é, nós seremos considerados como um lixo de pessoa. Porque a diferença do nome estar no livro ou não é que Cristo está na nossa história. Cristo entrou na nossa história no dia que nós cremos nele. Todas as pessoas que creram em Jesus, Jesus entrou na história das suas vidas. Portanto, tem o seu nome no livro. Agora, nós precisamos de ter essa compreensão. Há também livros, outros livros. No versículo 12 fala que os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então, as pessoas que estão mortas espiritualmente, que não estão no livro da vida, elas são julgadas de acordo com o que estão nos livros, isto é, na história daquilo que elas praticaram. Porque cada pessoa praticou um nível de maldade. Uns mais, outros menos. Então, cada um vai ser julgado de acordo com a sua história, com os registros nos livros. Mas como as Escrituras é uma coisa maravilhosa, com significados espirituais tremendos. Esta palavra no livro de Atos, nós vamos lê-la agora, ela está em 19:18. É assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Lembra? Lá serão julgados de acordo com as suas obras. Aqueles que estão confessando que as suas obras estão erradas. São os que se converteram, que Cristo entrou na vida deles. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. É melhor nós queimarmos os nossos livros, isto é, as nossas histórias do velho homem. Aquilo que nós decidimos segundo a carne, fizemos segundo a carne, deve ser queimado onde? No altar. O que é no altar? Fogo. Fogo. Lá o lago de fogo vai consumir o lixo. Aqui o fogo consome o lixo por causa da nossa conversão. Então é por isso que o nosso nome vai para o livro da vida. Por quê? Porque o livro da morte, vamos chamar assim, os nossos livros com nossas histórias erradas, com nossos julgamentos errados, nossos pensamentos equivocados, são queimados e nós confessamos que nós erramos. Aqui eles estão confessando e fala de livros de artes mágicas. É porque, na verdade, mágica fala de engano. O que são artes mágicas? Engano. O que é engano? O coração. Jeremias 17. O que é engano? Aquilo que o diabo faz, fez e fará. Portanto, vamos queimar as nossas más obras agora, os nossos livros, aquilo que ficou registrado em nossa mente, a nossa história, aquilo que não é de Deus. Vamos ficar somente com Cristo. A cruz, ela queima definitivamente a nossa velha história. Portanto, estejamos atentos para o significado espiritual de livros, para que o nosso nome esteja inscrito no livro da vida. Nós nascemos de novo. Não depende de homem nenhum nos admitir em denominação religiosa nenhuma, em organização religiosa nenhuma. Seu nome é escrito espiritualmente no livro da vida. Não seja preguiçoso e tenha coragem de ler a Bíblia. Procure entendimento por meio do Espírito Santo. Então você se alegrará e perceberá que seu nome está inscrito no livro da vida.
Essa é a nossa eterna salvação por meio de Jesus Cristo. Amém.